Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Rio de Janeiro. Muito obrigada a você que sintoniza, tá aí nessa sintonia 990 AM. Muito obrigada a você que nos ouve também pelo site, pela internet, www.radiocontemporânea990.com.br. Meu muito obrigada. Bem-vindos ao programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E esse programa, você que já nos acompanha ou você que acabou de sintonizar no nosso programa, esse programa ele tem uma missão. E essa missão é todas as quartas-feiras trazer para você, ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico que é o Livremente. Então, toda semana, você estando aqui conosco, aprendendo, conhecendo esses temas que vão valorizar a tua saúde mental, você entra num processo terapêutico. Então, você é convidado a toda quarta-feira estar aqui conosco. Essa quarta-feira muito especial é a última quarta-feira do ano de 2020. E olha, tem muita gente dizendo assim, ufa, ainda bem que esse ano está acabando. E eu sei que esse ano foi um ano de muitos desafios para todos nós. Eu sei que esse ano foi um ano de muita dificuldade para toda uma nação, para o mundo inteiro, por conta de pandemia, isolamento social, primeira onda, segunda onda, pessoas doentes, talvez na tua casa, na tua família, infelizmente, né, tenha havido luto, mas olha, confie, acredite, continue acreditando, ative a sua esperança. E o programa de hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre mente e espiritualidade. O que tem a ver? Tem alguma coisa a ver? Tem alguma correlação? A mente interfere na espiritualidade? Ou a espiritualidade interfere na mente? A gente precisa da nossa mente? Como nós vamos fazer essa associação? E para me ajudar hoje aqui, eu convidei um ministro evangélico, teólogo, escritor e empresário. Chamei ele aqui hoje, já esteve aqui conosco, falando de inteligência espiritual há quase uns 2 meses atrás, e hoje ele vai estar aqui com a gente, trazendo para nós, conversando conosco e trazendo à tona aí esse tema e essa explicação. Eu estou falando do meu querido amigo Tiago Pitinini. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutora Rose. Obrigado pelo convite. Bom dia a você, querido ouvinte, que está antenado aí nesse programa maravilhoso, Livremente, que tem discutido tantos assuntos pertinentes e elucidativos para edificar, né, para abençoar nossas vidas. E para mim é uma honra, é uma alegria poder estar aqui novamente contribuindo e participando desse programa maravilhoso dessa querida amiga, doutora Rosa Cabral. Olha, a honra é toda nossa. E eu tenho certeza que o que nós vamos falar e conversar aqui vai trazer à luz muito entendimento. Eu creio que você vai nos ajudar nessa manhã a ter um entendimento melhor e até auxiliar e ajudar a encontrar algumas respostas. Bom, sem mais delongas, eu vou trazer aqui hoje um versículo bíblico
independente, né, da religião. Eu sei que essa rádio, você aí que professa a sua fé, independente da sua religião, nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando de coisas da espiritualidade e da sua mente. Então, eu peguei aqui um versículo bíblico, porque a Bíblia, ela é base para muitas religiões, não só a religião evangélica, mas a religião católica e até algumas religiões espíritas usam também como base a Bíblia Sagrada. Então, eu vou pegar um versículo da Bíblia Sagrada e, a partir daí, vamos dar o pontapé no nosso bate-papo. E Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tiago Pitinini, vamos por partes. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que esse texto quer dizer? Bom, doutora Rose, primeiramente, parabenizar porque é um texto muito pertinente, né? O apóstolo Paulo, ele era um homem muito culto, muito inteligente, era um homem que falava vários idiomas fluentemente, um homem que viajava as nações. Antes de ter um encontro com Jesus e se converter à fé cristã, né? Ele foi um judeu piedoso e trabalhava em prol da sua religião como uma espécie de relações públicas, de embaixador, né? E quando Paulo ele fala isso, ele está fazendo uma crítica ao sistema, né? Ao sistema, porque quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia não está falando da Terra, do planeta Terra, das pessoas, porque tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom, é perfeito, mas o sistema, sim, o sistema é corrompido, é maligno, né? Então, Paulo está fazendo uma crítica direta ao sistema corrompido, que produz desigualdade, que produz injustiça, um sistema que é conveniente, que só se move por interesses, né? Onde uma minoria é privilegiada e a grande maioria é rechaçada. Enfim, um sistema que ensina as coisas ruins, um sistema que educa da maneira errada, um sistema que é anti-Deus porque ele ensina um padrão de vida anticristão, né? E vários conceitos que o sistema defende, né? Entre eles, farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Então, esse sistema que ensina essa individualidade, hipocrisia, egocentrismo, individualidade, enfim. Então, Paulo ele está fazendo uma crítica direta a esse sistema corrupto. Então, ele está dizendo, olha, não se conformem, não se amoldem aos padrões desse sistema corrompido, né? Porque o Evangelho de Cristo, a cultura do Reino de Deus, ela é antagônica ao que esse sistema prega e crê, né? O Evangelho diz que é dando que se recebe. O Evangelho diz que é melhor dar do que receber. O Evangelho diz para você não se vingar, mas para você oferecer a outra face, né? O Evangelho diz que quem se vinga é porque não crê na justiça divina, é porque não crê que Deus ele tem olhos para ver, né? E que Deus não é justo para julgar com justiça, enfim. Então Paulo ele tá ensinando aos seus discípulos, né, através dessa afirmação, não se amoldem, não se conformem com os padrões
desse sistema corrompido. E por causa disso, para que isso não aconteça, vocês precisam se transformar pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, uma mente que não se conforma, uma mente que pensa, uma mente que questiona, uma mente que raciocina e faz da maneira certa, como diz o Evangelho, é uma mente que não se conforma com os padrões, né? Então é isso que Paulo está querendo dizer ao afirmar esse versículo que você acabou de citar. Então, isso vai na contramão do que muitos sistemas dizem, que, na verdade, uma crença ou uma religião seria uma condição de alienação. Então, na verdade, ao contrário do que muita gente imagina, uma pessoa voltada para a sua espiritualidade, na verdade, ela precisa ter uma mente aberta para novos pensares e para novas decisões e para novos. Então, uma mente espiritualizada e voltada para a espiritualidade, ela não pode ser uma mente cauterizada. Seria isso? É muito boa a sua aplicação, doutora. É exatamente isso. O Evangelho, ele não aliena ninguém, né? O Evangelho de Cristo, ele é antagônico a qualquer tipo de alienação. O Evangelho de Cristo ensina as pessoas a pensarem, a raciocinarem, a usarem a massa cinzenta que Deus, o Criador, nos deu para utilizar, né? Então, o sistema, ao contrário disso, ele quer que as pessoas não pensem, ele quer que as pessoas não raciocinem, ele quer que as pessoas não questionem. O sistema, ele quer que as pessoas se conformem. O sistema quer que as pessoas comprem a roupa que eles acham que eles dizem que tem que comprar, que está na moda. O sistema quer que você pense da maneira que eles querem que você pense. O sistema quer que você vote no candidato que eles acham o correto, no político que eles acham o mais adequado. Enfim, então, pessoas que pensam, pessoas que questionam, pessoas que raciocinam são verdadeiros inimigos desse sistema corrompido. Então, o Evangelho ele é totalmente antagônico a isso, né? E eu quero também, assim, vou abrir um parênteses aí, no que a gente está falando, para trazer uma explicação aí para o nosso querido ouvinte. Em psicanálise, Jung, que era um seguidor de Freud, ele pensava de uma forma diferente de Freud. E ele já trazia, nos seus estudos, né, psicanalíticos, um entendimento das suas emoções ligadas à sua alma. Então, quando nós falamos da alma humana, nós estamos falando das nossas emoções. Quando nós falamos de alma humana, falamos também do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Todas essas questões, elas formam a nossa alma. E, inclusive, a nossa mente, o nosso pensar, a nossa decisão, a nossa vontade, tudo isso, querido ouvinte, está dentro de um contexto que não é palpável, não está dentro do seu crânio, ele é algo que vai além. O seu pensar vai além de você mesmo, né? O seu agir, as suas emoções vão além de você mesmo, vão além do teu corpo. Muitas vezes o nosso corpo ele é regido pelas nossas emoções e o nosso corpo não rege a nossa mente. Muitas vezes o nosso corpo se submete à vontade do nosso pensamento, à vontade do nosso ser. Então, nós estamos falando aqui de questões da mente, estamos falando aqui que o apóstolo Paulo já falava a respeito dessas questões da mente, e estamos aqui com o ministro do Evangelho, Tiago Pitinini, que está trazendo para nós justamente esse entendimento
de que a palavra, né, a manifestação do espiritual, no caso aqui da palavra, né, a fé em Cristo Jesus, em Deus Pai. Então, essas questões trazem para nós um entendimento e nos levam muito mais além. Seria como dizer, Tiago, que para entender Deus eu preciso abrir a minha mente. Seria isso? Com certeza, doutor. Inclusive, o Evangelho, ele prevê, né, a evolução do pensamento. O que é a evolução do pensamento? Todo fundador de um pensamento, ele delimita, né, o start de um processo. Mas como você mesmo falou de Jung ele aperfeiçoou muitas técnicas, muitos métodos, muitos pensamentos de Freud, né? E com o Evangelho não é diferente. Jesus ele disse: olha, eu estou indo para o Pai, estou voltando para o Pai, e vocês farão as mesmas coisas que eu faço e farão ainda maiores, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que as coisas mudam, que o pensamento precisa evoluir, né? Quando o Evangelho ele entrou no cenário da civilização humana, a civilização humana estava na infância, né? Há 2000 anos atrás, a civilização humana era algo muito recente. Então não tem como nós assimilarmos o Evangelho hoje como era assimilado há 2000 anos atrás, até porque o contexto, a cultura, os costumes, a sociedade era muito diferente da de hoje. Por exemplo, quando a gente fala em divórcio, né? O contexto de divórcio de 2000 anos atrás é muito diferente do de hoje. A mulher que fosse repudiada pelo seu marido há 2000 anos atrás, ela não tinha direito algum. Ela simplesmente ficava na Rua da Amargura. Ela só tinha dois caminhos: ou se tornar uma mendiga ou uma meretriz, né? Então, é diferente do contexto de hoje. A mulher tem direitos, a mulher ela tem direito à pensão, ela tem direito à repartição dos bens, enfim. Então, é contraproducente você falar que o divórcio é um pecado deliberado se você não estuda o caso e o contexto. Então, quando Jesus ele se opõe ao divórcio há 2000 anos atrás, ele está se opondo, na verdade, à futilidade do divórcio. Porque a lei de Moisés, que é uma lei que data de 3.500 anos atrás, né? Ela havia uma brecha que permitia o repúdio de maridos às suas esposas. Só que a dureza do coração do homem, a malignidade do homem, pegava esse pequeno recurso, essa pequena permissão, e eles se divorciavam por motivos fúteis. Ah, casei com a mulher e eu percebi que ela tem mau hálito, então vou repudiar. Aí aquele ser humano está condenando um outro ser humano a ter uma vida miserável, desgraçada, porque ele não gostou do mau hálito dela. Então o que Jesus está se opondo é a futilidade do divórcio. Como eu mesmo, hoje, como ministro evangélico, me oponho veementemente à futilidade do divórcio. Um casal que casou, 6 meses depois, quer se separar. É diferente de um casal que está casado há 20 anos que o marido agride a mulher, ameaça a mulher vive sob um estado de constante medo e ameaça. Então, eu sou o primeiro a dizer, se divorcia, não há mais casamento, não há mais amor, não há mais respeito. Só que muita gente quer assimilar o evangelho como era assimilado há 2000 anos atrás. Então Jesus, ele está falando sobre isso, os pensamentos evoluem, né? As culturas evoluem, a sociedade evolui, tudo evolui, né? Eu
Eu estou com um livro aqui, da sua autoria, Tiago Pitinini, o livro Profetas. Gente, eu já li esse livro aqui, o livro Profetas, o Ministério Profeta e suas aplicações ontem e hoje. E tem uma coisa muito interessante nesse livro aqui, e eu vou abrir, vou botar na berlinda o autor do livro, o nosso querido Tiago Pitinini. Lá no capítulo 17, Pitinini, você dedica um capítulo inteirinho à glândula pineal. E aí a gente deixou em aberto isso lá atrás no programa de inteligência emocional, porque isso aqui explica muita coisa. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Você já começa o capítulo perguntando assim: uma glândula que exerce forte influência na espiritualidade? Me responda. Olha, doutora, esse livro é muito especial para mim, porque a espiritualidade é uma realidade muito grande para mim e para minha esposa também, mesmo antes de nós nos tornarmos evangélicos, né? Eu costumo dizer que o profeta ele já nasce profeta, né? As pessoas que têm a sensibilidade espiritual de se conectar com o mundo espiritual já nascem com essa habilidade, né? E ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo, fui me informando, fui estudando a respeito do assunto, unindo a minha espiritualidade natural com o meu entendimento, com o meu conhecimento, né? E o entendimento da glândula pineal foi águas para o amadurecimento da minha espiritualidade, porque ela corrobora com tudo aquilo que eu sempre acreditei, que o ser humano como um ser tricotômico, né, espírito, alma e corpo, essas três naturezas do ser humano estão interligadas, uma interfere na outra. E é interessante que, para tratar do corpo físico, nós temos a medicina com dezenas de especialidades, né? Você tem uma especialidade para cuidar do coração, outra especialidade para cuidar do encéfalo, outra especialidade para cuidar do sistema endócrino, enfim. E para cuidar das emoções, da psique, da alma, né? Nós temos a psicologia, nós temos a psicanálise, nós temos a terapia, mas para tratar do espírito nós não temos nenhuma ciência para tratar. O fato é que essas três naturezas estão interligadas e uma interfere na outra. Se você está mal espiritualmente, o teu corpo físico sente, a tua alma sente. Se você está mal fisicamente, você está doente, você fica abatido espiritualmente, abatido emocionalmente. Então é impossível você tratar um ser humano de maneira plena, é impossível você diagnosticar um problema em um ser humano de uma maneira plena se você não considerar essas três naturezas. Então, a glândula pineal ela é o elo de ligação de ciência e espiritualidade. Ciência, psique e espiritualidade, né? E a glândula pineal ela é estudada, ela é analisada há milênios. Isso data dos antigos egípcios, né? Há quem diga, alguns historiadores e estudiosos dizem que aqueles desenhos do olho de Horus, é porque a gente está na rádio, né? Não dá para a gente mostrar a foto da imagem. Mas se você for no Google, no Wikipedia e colocar olho de Horus, você vai ver que o olho de Horus ele é muito parecido com a estrutura da glândula pineal. É o que os egípcios antigos chamam de terceiro olho, né? O olho que tudo vê, é o olho espiritual. E a ciência está se aproximando muito dessa conclusão.
Porque a glândula pineal, ela é a antena Wi-Fi, né, do espírito, né? E ela está plantada lá no centro do cérebro, do nosso encéfalo. E é ela que faz o download e o upload do mundo astral, do plano astral, do mundo espiritual, né? Então, a ciência da glândula pineal é algo extraordinário. E nesse livro, a gente dá uma pincelada bem elucidativa, mas superficial sobre o assunto, mas eu sou um estudante aficionado sobre o tema da glândula pineal, que para mim foi um divisor de águas na minha espiritualidade. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Nós já vamos para o intervalinho aí do primeiro bloco. Não saia daí. No segundo bloco, o teólogo Tiago Pitinini, também ministro do Evangelho, está aqui conosco. E nós vamos falar um bocado aí, mais um pouquinho, a respeito de mente e espiritualidade. Não sai daí não, a gente volta já já. Voltamos, programa Livremente, com a doutora Rose Cabral. Muito obrigado, você, pela sua audiência. Muito obrigada a você que toda quarta-feira está aqui conosco. Sintoniza aí a 990M ou acessa para ouvir o site www.radiocontemporânea990.com.br. Meu muito obrigada a você que toda semana está aqui conosco. Gente, hoje nós estamos falando de mente e espiritualidade. E nós estamos com o nosso convidado, o teólogo Tiago Pitinini, que está falando conosco. Aí no primeiro bloco nós tocamos aí, damos partida aí a partir de Romanos 12:2, um versículo bíblico que vai dizer que você não pode se conformar com as coisas desse mundo e que você tem que ter uma transformação na sua mente. E encerramos aí o primeiro bloco, Tiago Pitinini falando um pouco do capítulo 17 lá do seu livro, Profetas, o Ministério Profético e as suas aplicações, hoje, ontem e hoje. E o Tiago agora vai falar conosco, dando continuidade, ele vai começar a falar conosco aí a respeito, dando continuidade aí na glândula pineal, porque ele estava falando que a glândula pineal é uma antena de última geração que nós ganhamos de presente. Essa antena conecta nosso íntimo com o mundo lá fora, nos permitindo captar todos os sinais das ondas magnéticas externas emitidas por tudo e por todos. Muito interessante isso. Muito interessante. Então, seria correto dizer, Tiago, que as nossas conexões com o mundo espiritual são mentais? Sim e não, né, doutor? Deixa eu explicar melhor. Porque todas as informações que a gente recebe do plano astral, né, o que a gente conhece como mundo espiritual, elas são interpretadas pelo cérebro, da mesma maneira que as informações que a gente recebe dos nossos órgãos sensoriais, a saber, os olhos, os ouvidos, né? O nariz, que é responsável pelo olfato, as extremidades do corpo, que são responsáveis pelo tato, enfim. Todas essas sinapses, essas informações sensoriais, são filtradas e interpretadas pelo cérebro. Da mesma forma, as informações que a gente capta do plano astral, elas são interpretadas, elas são filtradas e interpretadas pelo encéfalo. Então, eu costumo dizer que o seu cérebro ele vai interpretar as informações baseado no teu conjunto de culturas e crenças. Se você é evangélico, você vai ver um anjo. Se você
é da Umbanda, você vai ver um guia. Se você for espírita kardecista, você vai ver um irmão desencarnado, um ser de luz. Se você for hindu, você vai ver um Krishna. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a informação é uma, mas ela é desencriptada, ela é interpretada e se torna numa imagem por causa do cérebro, né? Isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. Então, as nossas culturas, as nossas crenças, é o software, né? Como se fosse, como é que a gente chama o programa do computador Windows, né? É o software básico que roda todos os outros softwares, né? Então, o cérebro ele interpreta todas as informações sensoriais e forma as imagens, forma as sinapses, né? E é assim que se dá as experiências espirituais, as experiências astrais. E é através da glândula pineal que capta todas essas informações. Então, seria correto dizer que a glândula pineal seria no corpo físico aquele elemento que traduz o espiritual. E aí, nesse livro, o Profetas, né, que você traz nesse capítulo, essa glândula pineal, então, ela precisa ser saudável. A pessoa que tem, talvez, sei lá, um transtorno mental, isso vai interferir na glândula pineal e, consequentemente, no espiritual da pessoa? A glândula pineal, ela não interpreta, ela capta, né? Quem interpreta é o cérebro. Agora, ela realmente precisa estar saudável para funcionar de maneira adequada, né? E dentro desse estudo, desse levantamento que a gente fez sobre a glândula pineal, diz que a civilização do nosso tempo, ela se dá muito pouco à espiritualidade, porque o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, a água que a gente bebe, são extremamente danosos à glândula pineal. Por exemplo, o flúor, que é utilizado para tratar a água, é extremamente venenoso à glândula pineal. O cloro, que tem na água e em vários outros alimentos, ele cauteriza, calcifica a glândula pineal, né? Existem estudos, né, de dietas alimentares que ajudam a limpar, a devolver a saúde da glândula pineal. Uma noite bem dormida é fundamental para a saúde da glândula pineal, até porque a glândula pineal ela funciona no escuro, no período da noite. Não é em vão que a espiritualidade ela se dá com os olhos fechados, seja fazendo uma oração ou até mesmo dormindo, tendo sonhos espirituais, né? Então, esse conjunto de coisas fazem com que a gente consiga ter um aproveitamento melhor, uma experiência mais imersiva e mais profunda com a espiritualidade por meio de uma glândula pineal saudável, né? Engraçado, você aqui no livro separa um versículo bíblico, Gênesis 46:2, que expressa bem o que você está falando aí. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. E aí você vai complementar. A pineal também é responsável pela liberação no cérebro da dimetiltriptamina, ou DMT, que é o precursor da serotonina, grande responsável pelo bem-estar. Seria correto, Tiago, dizer então que
o mau funcionamento do cérebro ou da glândula pineal, levando em consideração, né, do que nós já comentamos aqui com relação à mente, ao pensar, seria então correto dizer que uma falha nesse funcionamento, mente, glândula pineal, captar mensagens, né, do espiritual, uma frequência, uma vibração do espiritual, interferiria também nesses filtros. Poderíamos dizer, então, que uma mente não muito equilibrada, ou uma mente não muito sã, ou uma mente não muito aberta, ou alguém que teria essa mente mais cauterizada, atrapalharia, então, nessa comunicação ou na interpretação do que viria do espiritual para nós? Sim, sim, certamente. Uma glândula pineal de saúde, ela, ela não funciona bem, não produz os hormônios que ela deveria produzir, não trabalha da maneira que deveria trabalhar, e isso provoca uma ausência de experiência espiritual ou uma experiência espiritual deficiente, né, ineficiente. Então, a saúde da glândula pineal é fundamental para que haja uma espiritualidade saudável, equilibrada, imersiva, profunda, tá entendendo? Elucidativa. Eu quero também trazer aqui parênteses, né? Eu quero trazer aqui um parênteses. Nós já falamos aqui mais de uma vez nesse programa, inclusive no programa em que nós falamos de hipnose, falamos de meditação. Gente, o nosso cérebro, ele emite ondas cerebrais, tá? As ondas cerebrais, elas podem ser medidas em hertz. Então, na verdade, quando nós estamos falando aqui de capital espiritual, estamos falando de vibrações do mundo espiritual. Eu, você, todos nós somos uma fonte de energia. A própria natureza é uma fonte de energia. E o nosso cérebro, ele funciona em ondas de hertz. Então, quando nós fechamos os olhos, quando nós tiramos um tempo de oração, isso também vai ativar em nós ondas e frequências cerebrais que vão nos ajudar e que vão nos auxiliar, nos ajudar nessas conexões e nessas percepções. Então, o nosso amigo Tiago Pitinini, que trouxe, né, nesse livro, trouxe para nós no livro Profeta, foi lançado pela editora Ruja, ele vai falar da importância dessa glândula e também trazer para nós um esclarecimento de que, na verdade, ciência e espiritualidade andam mais junto do que a gente pensa, não é verdade, Tiago? É verdade, doutora Rosa, é verdade. Ciência e espiritualidade nunca foram inimigas, nunca foram antagônicas. Na verdade, esse divórcio que nunca existiu, ele foi promovido pela Igreja Romana, né, pela Igreja Católica, na época da Inquisição, em função do Iluminismo, né, do Renascentismo, dos grandes pensadores, dos grandes inventores daquela época. Eles temiam o avanço da ciência, do conhecimento, como uma espécie de inimigo da fé, o que nunca foi, porque a ciência ela existe para provar
é aquilo que Deus criou, para explicar tudo aquilo que Deus criou, para entender tudo aquilo que Deus criou, né? Porque o conhecimento, né, conforme mesmo disse o apóstolo Paulo aí no livro de Romanos, ele gera transformação, ele gera evolução, né? Então, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Infelizmente, os papas daquela época, os cristãos daquela época não entenderam a mensagem do apóstolo Paulo e eles transformaram a ciência numa inimiga. É como a gente falou aqui no primeiro bloco, né? Todo pensamento ele evolui, né? Até Freud, né? Freud ele foi questionado, né? E seus pensamentos eles foram base para que foram base para a criação de um método que sofreu melhorias ao longo do tempo, né? Você não esgota um assunto de primeira, é necessário tempo, estudo, análise, pesquisa, experiências para que esse fundamento, para que esse start que os fundadores de grandes pensamentos deram início, né? Então, a glândula pineal, ela tem sido esse elo entre ciência e espiritualidade. Você vê estudos científicos sérios, de instituições científicas sérias e de profissionais reconhecidos mundialmente, que falam da oração, da meditação, que a oração ela produz uma frequência vibracional que produz cura física no corpo das pessoas. Então, isso é o quê? É a ciência provando o que a Bíblia, por exemplo, fala há milhares de anos, durante milênios, né? Eu também publiquei um livro recentemente chamado O Coração que Deus Procura. E nesse livro eu falo sobre neurociência e espiritualidade. A Bíblia fala há milênios que o coração pensa, sente e decide. E a ciência descobriu há muito pouco tempo que o coração ele também tem neurônios, ele tem aproximadamente 400 mil neurônios, né? É um dos três órgãos do corpo que tem neurônios, né? É o encéfalo, o miocárdio e o intestino. São os três únicos órgãos do corpo que possuem neurônios, né? Então, essa experiência científica, né? Ela prova, por exemplo, que pessoas que receberam corações transplantados tiveram seus hábitos e a sua personalidade mudados drasticamente. Elas assimilaram hábitos e personalidades do doador, do falecido. Por quê? Porque o coração, por ter neurônios, ele guarda memórias. Então, quer dizer, até muito pouco tempo, quem pensava, quem decidia, quem sentia era apenas o cérebro. E agora a ciência, ela prova aquilo que a Bíblia diz há milênios. Então, enfim, esse divórcio está chegando ao fim. Graças a Deus, graças a Deus. E olha aí, gente. O nosso amigo teólogo, Tiago Pitinini, já deixou aqui uma brecha para um próximo retorno dele. Neurociência e espiritualidade. Olha, eu quero saber tudo. E aqui, ainda no livro, você destaca um outro versículo dentro do capítulo de glândula pineal que diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que seria a mente do Senhor? Poxa, Deus então é uma mente? Nós estamos conectados com esse grande conhecimento, com essa grande fonte de conhecimento? Como seria a nossa mente, Tiago? Como sendo a mente de Cristo? Acho que está bem longe de alguém ter a mente de Cristo, não? Isso aí é claramente uma referência à glândula pineal, como a gente já disse,
é a antena Wi-Fi do ser humano. É ela que nos conecta com a mente suprema, que é a mente de Cristo, a mente de Deus, né? O fato de você se conectar com a mente de Cristo não significa que você vai seguir, que você vai assimilar a mente de Cristo, porque tudo passa pelo critério da decisão pessoal. Por isso que Paulo fala: não vos conformeis, não vos amoldeis a esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então é uma decisão pessoal, não é Deus que vai te transformar, é você que vai se permitir transformar a tua consciência, a tua mentalidade, os teus conceitos, né? Agora, você tem uma fonte inspiradora, você tem uma fonte matriz, que é a mente de Cristo. E a glândula pineal é esse elo, o Wi-Fi sem fio, que te linka à mente primordial do Criador, né? Trazendo aí novamente para o campo da ciência, porque a ciência já considera como se o universo fosse uma grande consciência. Na verdade, essa grande consciência é o próprio Deus e esse grande universo, né, onde todos nós estamos conectados. Então, já há pesquisas, né, dessas conexões através da tua mente, através do seu entendimento, através da sua antena, ou seja, através das vibrações do seu corpo e das vibrações do seu cérebro, as tais frequências em hertz, que interferem no composto e no contexto geral, fazendo com que a gente se comunique. Então, Tiago, se a glândula pineal é assim, é correto, então, a gente dizer que todos nós temos, de alguma forma, essas conexões, e muitas vezes não entendemos que isso tem a ver com espiritualidade. Sim, com certeza, doutora Rose. Todos nós temos essas percepções, esses insights, né? Porque todos nós nascemos com essa neuroanatomia, né? Uns com maior intensidade, outros com menor intensidade, outros com uma saúde neuroespiritual maior, outros com menos. Como a gente falou, tudo depende do teu conjunto de cultura e crença, né? Porque tudo passa pela interpretação do cérebro. Se você é uma pessoa que recebeu algum tipo de cultura espiritual, mística, você vai se inclinar para isso, você vai interpretar isso. Mas se você é alguém que não tem nenhum tipo de cultura ou misticismo, você é uma pessoa cética, as experiências espirituais você vai interpretar como acaso, como fruto da imaginação, ou como qualquer outra coisa do tipo. Então, depende muito do teu sistema operacional. Agora eu lembrei do termo. Depende do teu sistema operacional, né? Dos aplicativos, dos apps que você instalou na sua neuroanatomia, né? Na sua consciência, na sua mentalidade, na sua forma de ver, enxergar e interpretar o mundo à sua volta. Gente, eu digo que passa rápido, ninguém acredita, mas eu vou indicar para você. Leia aí esse livro Profetas, do Tiago Pitinini, foi lançado pela editora Ruja. Tem outros livros também. Agora eu vou querer ler também esse da neuroanálise e espiritualidade. Por favor, Tiago, considerações finais, deixa aí os seus contatos, como encontra os seus livros, como comprar os seus livros, enfim, considerações finais. Olha, doutora Rosa, realmente passa muito rápido, né? Ainda mais quando o papo é bom, é construtivo, é interessante. Para vocês, queridos amigos, ouvintes da Rádio Contemporânea, você que quiser nos seguir nas redes sociais, é só digitar
Tiago Pitinini, Tiago com TH, e o Pitinini é com X, Pixinine. Ou então coloque lá a Editora Ruja no Facebook, no Insta, no YouTube. No YouTube você tem vários vídeos meus de palestras, de pregações, né, de ensinamentos. E a gente está à disposição de vocês. Nas redes sociais também há a comercialização dos nossos livros. Até agora são 15 publicados. Pela confiança, pelo carinho, pelo convite. E nós estamos à disposição sempre para poder servir vocês e servir aos queridos ouvintes da Rádio Contemporânea. Eu que agradeço. E você aí, ouvinte, se quiser lançar um livro, escrever um livro, que diz que na vida você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. E fazer um filho. Olha, eu acho que está faltando escrever um livro. Vou tomar coragem. Quem sabe Editora Ruja não vai vir aí com o livro da doutora... Olha, fica a minha sugestão aí, doutora Rose. O seu primeiro livro, o título do livro vai ser Livremente. Opa! Vai ter tudo a ver comigo. Muito obrigada mais uma vez a tua participação aqui. Vamos deixar aí a promessa para os nossos ouvintes, você voltar aqui para falar de neurociência e espiritualidade. Eu também quero saber. Gente, muito obrigada a você que ficou aqui conosco. Muito obrigada. Última quarta-feira do ano, último programa do ano. Olha, 2021 tem mais e você é nosso convidado. Próxima quarta-feira, já em 2021, programa Livremente aqui na Rádio Contemporânea 990, de 9 às 10 da manhã. Meu muito obrigada a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.